Oi, oi, boa tarde, tudo bem? Estamos começando mais uma live por aqui. Vou esperar a Luana entrar. Uma live muito legal. A gente vai conversar um pouquinho com a Luana. A Luana Speck, para quem não conhece, ela é fonoaudióloga, tem formação na parte da fonoaudiologia educacional, trabalha bastante nessa questão. Vou esperar, a Luana já entrou, vou esperar ela me chamar. E eu chamei a Luana hoje aqui para a gente conversar um pouquinho sobre como que a gente pode ajudar os nossos filhos nesse momento de educação EAD, né? Principalmente, eu sou mãe de uma criança de 7 anos, o Dani, e, e a gente vê assim a dificuldade que eu tô tendo, que os pais estão tendo. Então eu convidei a Luana para a gente vir conversar um pouquinho de que maneira que a gente pode estar ajudando os nossos filhos e entendendo todo esse processo que eles estão vivendo. Não só os de 7 anos, mas os de 13, os de 12, né, Luana? Seja bem-vinda, Olá, Luana. A tudo gente está bem? aqui. Estou aqui, vim para o consultório que o Daniel ficou lá fazendo tarefa com o Mar. O Matheus está em Então, aula também, não pode parar, né? é, hoje de manhã eles tiveram aula e daí agora tinha tarefa. Falei, não vou ficar aqui, porque senão vou ficar falando e ele acaba desconcentrando. Seja bem-vinda nas lives da Momenta Floripa. É Obrigada. um prazer enorme te ter aqui. Eu e a Luana somos bem parceiras, né? Porque a Luana trabalha na parte da fonoaudiologia Saudade que eu não desse, trabalho. saudade de estar aí no consultório atendendo. Eu te convidei porque, diante de uma demanda de dentro da minha casa, eu percebi que outras mães também ali da turma do Foi. Dani também estavam com a mesma dificuldade, conversando com outras pessoas que tinham filhos, inclusive mais velhos, assim, que estão no primeiro ano, estão na sexta série. Tá me vendo Travou, bem? travou, deu aqui? Deu. Deu, tu deu, tu deu. Travou um pouquinho, mas Vamos, agora já vamos ver o deu. pessoal que está assistindo. Olha só, ó, eles já nem estão mais fazendo tarefa, mas já botou ali, ó. Oi, Estamos te mãe, estamos te assistindo. assistindo. Tá vendo? Viu só? Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, eu acho que é Pode? bem interessante quando a gente conversou ali pelo WhatsApp, primeiro antes de pensar na live, que nós estávamos falando sobre esse processo de aprendizagem que está acontecendo com os nossos filhos. Nós que já somos profissionais da área, estudamos isso, nós sabíamos que nós íamos encontrar algumas dificuldades no caminho, né, Ju? E aí, sendo profissionais e mães, a gente começou a sentir o calo apertar, né? E entender que a gente podia colaborar, então, com outras mães, já que a gente tem um pouco do suporte técnico por ser profissional da área, né, Ju? E eu acho que é bem interessante, assim, a tua iniciativa, né? As tuas lives estão sendo muito construtivas e é muito interessante eu poder colaborar com esse assunto que, para mim, é apaixonante. Tu sabe disso, que a assessoria educacional é o meu propósito, né? É o que eu quero muito, assim. Eu sempre quero estar conectada com os pais, porque eu acredito que eles fazem a diferença, né? Acho que a Camila tá dizendo que meu áudio tá baixa a minha voz? Eu tô te ouvindo bem. É? Se tu tiver um fone, às vezes o fone de ouvido ajuda mais, se tu Ajuda? Peraí. quiser lá pegar. O meu áudio tá bom, Camila. Quem tá aí assistindo, se puder me dar um feedback em relação ao áudio, imagem. Se for gravando, vocês vão nos avisando aí que a gente vai. Vê se ficou melhor, então, agora. Para mim tá perfeito. Tava igual? Tá, beleza. Então, vamos lá. Ótimo. Aqui tá o meu esquema, ó, Vamos galera. lá, Fiz um então. esqueminha pra vocês, ó. Pra gente não esquecer de A nenhum cola. conteúdo. Adoro colas, Vamos adoro lá, colas. então.
Lu, me conta um pouquinho assim dessa situação atual, o que que a gente pode estar fazendo para ajudar os nossos filhos, tanto dos pequenininhos, né? Porque tem um monte de mãe também que me fala 3, 4 anos com uma educação EAD, tanto os Sim. nossos maiores mesmo, assim, como é que a gente pode estar lidando com essa situação atual? É uma situação nova, né, para todo mundo, para os pais, para os professores, para a escola, enfim, até para uma Pra gente sociedade né? inteira. É. Exatamente. Bom, para quem não sabe da minha vida pessoal, né, Ju, eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma de 2, né, e um de 8. Então, aqui em casa, eu tô tendo que me adaptar a esse ensino à distância dessas 2 faixas etárias. E eu vejo bastante diferença, sabe? Mas mesmo tendo diferença, a gente sabe que nós estamos uma mesma situação, que é estar em quarentena por conta da pandemia. Isso fez com que todos nós, isso já foi falado em N lugares, né, tivéssemos que nos adaptar. Por que é tão difícil a gente criar um ambiente, né? Isso eu acabei fazendo essa reflexão para mim, né? Por que é tão difícil a gente se concentrar num ambiente que é tão diferente do que a gente tem? E aí vem de encontro com a nossa questão nosso tema, que é o desenvolvimento da aprendizagem, né? Que fala sobre a neuroplasticidade. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre o que nós montamos na nossa casa para esse tema de aprendizagem para os nossos filhos. Eu vejo aqui, né, e algumas mães mandando no WhatsApp que criaram um ambiente seguro. O que é um ambiente seguro? Colocar uma bancada, o computador, o tablet que seja, os livros, deixar aquele ambiente estável para que a criança ali ou o adolescente ali estudasse e ele ficasse. Mas, porém, contudo, tem o pai ligando, a mãe fazendo almoço, o vizinho escutando música, o cachorro latindo. E isso tudo torna um ambiente diferente. Ele não é igual ao ambiente escolar. E aí a gente exige do nosso filho que ele nos dê respostas como ele dava lá na escola. E aí isso traz para a criança e para o adolescente a falta de motivação. Né? Por que a falta de motivação? Não é culpa nossa, tá? Pais e mães não se sintam culpados. Nós não somos a escola, nós não somos os professores, nós não temos ali como colocar os amigos do lado deles para eles se sentirem pertencentes a um contexto. Nós apenas somos pais e mães que estamos fazendo o nosso melhor para que ele tenha um lugar para aprender. Mas não significa que essa aprendizagem precisa ser igual ou medida ou julgada como é dentro do colégio. E a gente vê muita gente falando sobre desenvolvimento de aprendizagem, sobre conteúdo, sobre matéria, sobre tarefa, muitos pais se chicoteando, se cobrando, porque o filho precisa fazer, precisa estar atento, fazendo todas as atividades e mandando. Nós temos que ter, assim, um bom senso, né? Ter um contraponto de entender. Isso faz parte da minha realidade, da realidade lá que eu falei, dos barulhos, né? Das interferências, do pai e a mãe que estão trabalhando dentro de casa, da situação, da falta de motivação por eu estar longe dos meus amigos, da minha professora, da minha escola. Isso tudo faz diferença no processo de aprendizagem, aquele que era construído lá dentro do ambiente escolar. Então, nós, pais e mães, não podemos nos martirizar. Nós somos apenas pais e mães. Nós precisamos buscar um equilíbrio para o processo de aprendizagem, entende? Mas não significa que esse processo de aprendizagem ele vai ser igual ao do colégio. E nós precisamos... o raciocínio tem que vir daí, a primeira coisa, né? Não nos julgar. E não nos cobrar também, né, Luana? Isso, Porque exatamente. em algum momento a gente se sente perdido, porque a gente não tem uma formação em pedagogia, né? Exato. Não queria que todos nós soubéssemos lidar com essa parte do aprendizado. E eu acho assim que o que eu senti das minhas colegas, de pessoas que eu tive contato, foi justamente isso, assim, meu Deus, agora eu vou ter que virar professora sem condição, porque eu tenho que dar conta do home office, eu tenho que dar conta da casa, do almoço, do filho, do irmão, que é mais novo, e eu tenho que estar ali junto. Exatamente. E essa parte do desenvolvimento é extremamente importante, né? Porque é justamente o primeiro semestre, é o que a gente tem da base para todo mundo.
É isso falando de conteúdo, isso mesmo, exatamente. Aí os pais se preocupam, e o ano está perdido, e acredito que é Exato. isso que os pais agora, nós, não é só os pais, a gente tem que pensar num todo, num macro, vamos pensar na economia, na saúde, na segurança. O nosso país, o mundo está tendo que se reinventar em todas as faces. Não vai ser só a questão educacional do nosso filho. E existem pessoas que podem estar numa situação educacional muito pior, sem aula, sem expectativa de quando e até né, até perder o ano. Tem crianças que realmente tem pais e mães que vão ter essa necessidade de ter que perder o ano por conta das dificuldades de aprendizagem que já se existia, e aí aí é uma questão mais particular, mas aí o pai e a mãe vão se sentir inseguros, né? Mas o que É, eu acredito que quando tu veio para mim, tu veio para a gente poder trazer para os pais e para as mães essa segurança e fornecer assim dicas para que tu possa desenvolver a aprendizagem do seu filho, mas não se sentir um professor e uma professora, né? exatamente. Até porque, assim, nesse momento em que a gente vai fazer esses, né, não, eu tiro lá por caso, o Dani tem 7 anos, e uma criança de 7 anos, não, pra mim, na minha cabeça, quando eu olhei o calendário, que ele ia ficar a manhã inteira na frente de um computador, eu falei, gente, isso não vai dar certo. Como ele fazer isso, né? Ele ficar concentrado uma manhã inteira, não tem realmente como. E vou te dizer que do meu lado eu me surpreendi muito, até porque eu tinha uma preocupação, porque eu achava, né, que às vezes acaba ficando um pouco mais distraído, e ele me mostrou um outro Daniel que eu não conhecia, Viu extremamente só? ali, focado. Lógico, acontece uma distração, né? O Sim. Omar ontem estava falando que ontem, tipo, a aula dele foi tipo, olhava pro teto, olhava pro cachorro, olhava pra todo mundo. Só que de contrapartida, eu também acho que também tem aquelas mães, aqueles pais que vão começar a perceber talvez uma dificuldade que eles ainda também não conseguiam enxergar, ou Isso, enxergavam, sabiam que tinham, mas não sabiam o nível que era, né? E como é que a gente exatamente. pode lidar com isso, Lu? Exatamente, porque os nossos filhos, eles tinham a aprendizagem dentro do ambiente escolar. E nós não estávamos ali como estamos agora, de perto, olhando como ele aprende, como ele faz a escrita, como ele realiza o exercício, as dificuldades menores que ele tinha que... por vezes ele vinha com a apostila para casa já com apagado o resultado ali, mas a gente não entendia como que o raciocínio dele foi elaborado. Né? E agora nós estamos fazendo parte de uma porcentagem muito maior aí do desenvolvimento de aprendizagem do nosso filho, né? E falar em desenvolvimento de aprendizagem, a gente pode primeiro falar um pouquinho sobre o que é aprendizagem, né? O que é este termo que a gente aprende todos os dias, mas o que é aprendizagem? Então, a aprendizagem é um processo cerebral que ele é associado ao nosso desenvolvimento pessoal. O que é o nosso desenvolvimento pessoal? Muitas áreas nossas habilidades, nossos comportamentos, as nossas emoções, os nossos conhecimentos, os nossos valores, tudo que nós aprendemos, desde a nossa vida uterina até a nossa morte. Então, todos os dias estamos num ciclo de aprendizagem. Até a minha monografia da psicopedagogia foi o ato de pensar. Eu falava muito do ciclo de ensinar e aprender, né? Quando a gente ensina, a gente aprende, quando a gente aprende, a gente ensina. Filosofando aí. Então, nós, pais, hoje estamos vivendo muito nesse ciclo de ensinar e aprender. Estamos enxergando situações fantásticas do nosso filho. Agora, a Ju acabou de dizer que se surpreendeu com o seu filho, porque antes ela ela não acreditava que isso poderia ser feito. Quantos pais e mães aqui não se surpreenderam também positivamente com a garra do seu filho, né? Com a motivação do seu filho de dizer, não, mãe, eu consigo, eu vou fazer, eu sei, eu vou tentar. Tudo isso faz parte do quê? Do processo de aprendizagem dele lá de trás, que faz com que agora ele consiga ser, então, perseverante, né? São habilidades que ele adquiriu ao longo desse processo de aprendizagem, né? E tudo que a gente aprendeu, a gente raciocinou, né? E o raciocínio lembra o quê? O cérebro,
né? Então, nessa parte de desenvolvimento de aprendizagem, a gente vai pensar no nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele foi feito, né? Falar, não vamos ser científicos aqui, mas acontece, então, nos neurônios, as nossas sinapses, né? Que formam a rede neural. E aí, quando a gente faz todo o aprendizado, quando a gente faz o exercício do mesmo jeito, ou quando a gente faz tudo sempre da mesma forma, seja ligar um carro, ir para um lugar, fazer o arroz sempre do mesmo jeito, esquematizar a louça quando lava a louça sempre do mesmo jeito, nós não estamos criando novas redes neurais. Nós estamos raciocinando sempre do mesmo jeito. Só que quando a gente abre novas oportunidades, a gente sai daquele caminho da roça e faz a aprendizagem de forma diferente, nós estamos, então, fazendo com que o nosso cérebro tenha neuroplasticidade, né? De uma forma bem... E a neuroplasticidade é o que hoje nós podemos estar olhando para o desenvolvimento da aprendizagem dos nossos filhos, porque eles estão aprendendo e raciocinando diferente do que eles estavam no colégio. Certo? Então, eles estão criando uma rede neural diferente para a aprendizagem dele. Então, pais e mães, nós estamos aqui com o cérebro dos nossos filhos na mão. Olha só que legal. E não se sintam, e não sinta que isso é um peso. Isso é bom, porque nós somos adultos, nós somos responsáveis, e é da nossa responsabilidade criar um ambiente saudável, seguro para a aprendizagem do nosso filho. E é nessa hora que a gente tem que deixar o orgulho de lado, trazer humildade, trazer transparência no nosso olhar e conseguir reconhecer os acertos e os erros dos nossos filhos. Né, Ju? Que é isso que eu estava falando. Agora nós estamos conseguindo ver as dificuldades que os nossos filhos têm. Reconhecer isso. Chegar para alguém que seja especialista na área, né? E estou com dificuldade. Qual é a técnica que eu posso... Como é que eu posso falar melhor com o meu filho para que ele, então, entenda isso ou aquilo? Mas também não se cobrar se não tá certo. Tá tudo bem. Como eu falei lá no começo, né? Nós somos pais e mães, nós não somos professores. Não temos didáticas. A nossa única função aqui é trazer para que ele tenha assim, um ambiente favorável para a aprendizagem. Para ele ter um ambiente favorável para a aprendizagem, eu preciso trazer, então, para ele um ambiente acolhedor, um ambiente saudável e um ambiente estimulante. Isso não quer dizer uma bancada bonita. Isso quer dizer, assim, ó, do meu coração para fora, o que eu estou oferecendo em palavras, em gestos, no olhar, no pensamento para o meu filho. Eu estou trazendo para ele um ambiente acolhedor, um ambiente saudável. Consegue entender, Ju, o que eu quero dizer? E isso vai fazer parte do teu reconhecimento também em você para o seu filho. Sim. Ô Lu, deixa eu te perguntar, e como fazer isso de uma forma que às vezes lá em casa ou é eu ou é o meu marido, né? Nessa época de quarentena, mas eu sei que de colegas que para poder trabalhar às vezes acaba deixando um tio ou até um irmão mais velho ou uma avó. Como que a gente pode a gente tem que explicar isso tudo para a família inteira. Como é que a gente pode estar fazendo, né? Porque nesse momento a gente busca um pouco mais de autonomia para essas crianças. Autonomia, não assim, tipo, vai lá, pega o lápis. Não, mas a autonomia deles sentarem, eles mesmos. Como que eu faço para despertar essa autonomia para eles? É interessante, a gente pode pensar assim, isso não dá para a gente dar uma aula técnica para pai, mãe, avô, tio que esteja com os filhos. Isso é muito intuitivo, do que vem do coração, né? Por exemplo, as pessoas que estão ouvindo essa live, que estão tendo esse conhecimento que a gente está trocando aqui, são aquelas pessoas que vão internalizar aquilo que realmente atrai a elas e dentro do dia a dia, das atividades diárias dela, ela vai plantar sementinhas diferentes, porque tocou no coração dela alguma fala, certo? Porque cada criança também é uma criança diferente, cada indivíduo, cada mãe, pai é diferente. Então, cada um vai internalizar aquilo que realmente viu, poxa, realmente, eu preciso pensar mais no desenvolvimento de aprendizagem do meu filho. Então, então eu vou pensar num ambiente mais seguro, calmo, tranquilo. Não, eu já entendi diferente, eu já entendi que eu tenho que ser mais sincera, eu tenho que ter mais carinho com o meu filho. Entende? Cada um vai entender da sua maneira. A gente não tá colocando aqui o que é certo, o que é errado. A gente só está trazendo uma teoria, né, científica
que você pode adaptar à sua vida. Então, se você vai deixar o seu filho com avó, tio, só, na verdade, dá o conhecimento e diz assim, a gente precisa deixar, por exemplo, o Matheus. Vou falar Matheus, que é o meu, né? Ou o Dani, que é o da Ju. Nós precisamos deixar o Matheus seguro. Porque como a gente pode deixar o Matheus seguro? A avó pode perguntar. Deixa ele tranquilo. Mostra para ele que a gente está aqui, que ele pode. Palavras de afirmação sempre são interessantes, né? Você consegue, você é muito bom nisso. Nossa, eu adorei que você conseguiu ficar hoje naquele tempo de aula. Foi você que fez essa atividade? Que legal! Ou, você fez, mas a gente podia pensar uma outra forma de fazer, entende? Não é olhando, apontando, negando, e sim trazendo para eles novas formas de falar, para que a gente possa, no meio dessa pandemia, desse caos, né, dessa questão mental que nós estamos vivendo, trazer palavras mais amorosas, né, sentimentos de afirmação e não o negativismo. Como eu falei no começo, precisamos buscar um equilíbrio e oferecer um ambiente acolhedor, um ambiente estável e estimulante, né? Bom, e isso serve também para aqueles pais que têm, né, os filhos que têm uma dificuldade de atenção, porque acredito que o nosso maior desafio é mantê-los conectados ali com a professora ao vivo, dando aula e, né, absorvendo esse conteúdo, porque eles estão passando conteúdo novo, como se fosse em sala de aula mesmo. E para esses pais que tem alguma criança com uma dificuldade maior, ou que tenha realmente um déficit de atenção já diagnosticado, ou até mesmo as crianças que têm autismo diagnosticado, tem é da mesma forma que é visto, é da mesma forma que a gente pode... Não é da mesma forma, e aí a gente precisa ter um olhar bem específico. Por que específico? Porque cada criança, mesmo tendo um transtorno, né, de déficit de atenção, uma hiperatividade, alguma alteração cerebral, eles precisam ter estímulos diferentes para as habilidades cognitivas. Então, então é muito particular. E eu tenho certeza que essas crianças, elas já possuem os terapeutas, né? Que são aquelas pessoas que caminham com o colégio e com a família para trazer mais ferramentas propícias para o aprendizado. E nessa hora, tanto que eu vejo isso pelos meus pacientes, nós estamos tendo muito que entrar mais na família, né? Sem atendimento presencial, mas online nós estamos tendo que dar orientações, porque a família e o terapeuta e o professor, ele entende como aquela criança aprende ou como que eu consigo trazer mais atenção dela, entende? Então, cada criança com dificuldade vai precisar ser olhada com mais atenção pelo seu terapeuta, pelo seu pai e pelo seu colégio, para entender qual é a abordagem de ensino que vai ser melhor. Talvez não vai ser melhor ela ficar ali o tempo todo de aula, ali as 4 horas de aula. Vai ser melhor ela fazer uma atividade específica, né, mandada. Então, isso tudo é muito particular para as crianças e adolescentes que possuem os laudos, né? Eu tenho certeza que isso tudo vai ter que ser olhado e prestado atenção na adaptação. Mas, porém... Exatamente. Mas, porém, os pais, nós que estamos aqui, né, e profissionais, nós podemos pensar nas funções executivas do cérebro, nas 3 básicas, certo? Para estimular o desenvolvimento de aprendizagem do nosso filho. Eu li isso ontem e pensei em trazer isso para cá. Por exemplo, na função do controle inibitório, né, que são controlar e conhecer as emoções, tanto a minha quanto a do outro. Como é que eu posso estar fazendo isso com meu filho? Trazer atividades, fala, né, sentar com o nosso filho e mostrar para ele como reconhecer as emoções que nós estamos sentindo é muito importante para ele saber expressar, comunicar o que ele está sentindo, né? É uma função básica cerebral que é muito importante. Nós temos noção de quando nós estamos mais com medo, com mais raiva, mais alegria, mais tristeza, aí tá tudo bem, nós precisamos sentir isso tudo e respeitar também esse sentimento do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Isso precisa ser falado dentro de casa, porque isso gera mais intimidade. E quando gera mais intimidade, gera mais conexão e aprendizagem, porque daí eu vou olhar mais para você, eu vou estar mais atento a você. E aí eu vou querer aprender mais com você. Isso é muito importante, né? Uma outra função executiva que é muito importante é a memória de trabalho.
é nós trazermos para os nossos filhos o raciocínio, né? A questão da memória mesmo. Trazer da memória dele o que ele já aprendeu, trazer o que ele aprendeu e como ele pode usar isso em outras atividades, certo? A gente precisa fomentar no nosso filho as capacidades que ele tem, as coisas boas que ele tem dentro dele, o que ele sabe, o que ele lembra, o que ele sabe fazer, o que ele sabe escrever, o que ele sabe isso, ler. né? E ressaltar isso. E isso, reforçar porque, isso. Às vezes eu trabalho um pouco com recusa alimentar e seletividade, e eu às vezes bato muito na tecla aqui, né? Tá. E eu bato muito na tecla com os pais, falando cuidado com o discurso na frente, cuidado com o discurso na frente, porque toda vez que tu fala, meu filho não come, meu filho não come, ele não vai comer. Ele não vai comer. E eu acredito que isso também funcione na hora do estudo. É porque o meu filho é mais devagar, porque tu tem dificuldade de atenção. E ele vai ouvir, por mais que você converse num outro cômodo, só com o pai da criança, ou com a avó, ou até no telefone. O campo foi criado. Exatamente. E nós estamos numa situação que isso nunca precisa ser feito, mas nessa situação específica que estamos todos dentro de casa mais ainda, ela não precisa ser feita, né? Então a gente estimular então o controle inibitório do nosso filho, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva, que é a questão do raciocínio, né? É a gente realmente fazer o nosso filho ter a capacidade de pensar, racionalizar, entender, conectar áreas diferentes. Mais do que nunca, nós precisamos agora fazer nossos filhos conectar áreas diferentes. A aprendizagem está aí, né? Existem muitas teorias pedagógicas que falam disso, né? Que nós aprendemos como um todo. E agora, dentro de casa, é isso. É levar ele para a cozinha. Criança que está em fase de alfabetização, faz a lista de compras, conta os grãozinhos do feijão, tira quantos e bota na panela. É maiorzinho, então vamos lá, vamos varrer a casa com a mamãe. Quanto varreu? 1/3 da casa, 2/3 da casa. É trazer a aprendizagem para a questão prática, para que ele entenda que isso faz parte da matemática, do português, da história, sim, porque daí você vai sentar com ele, vai mostrar o mundo, o mapa. O Matheus tem um mapa no quarto dele, né? E a gente agora está usando muito para dizer, aqui na América do Norte, tanto a pandemia já foi, né? Vamos lá na Ásia. Então, a gente trazer essa questão do mapa, do contexto mundial que nós estamos vivendo, quem está sendo afetado, economia, né? Por que a importação, exportação? Então, assim, dependendo da idade, você pode trazer esse contexto que nós estamos vivendo e explorar, né? Então, é isso, usar as nossas funções executivas cerebrais ao nosso favor, né? São essas 3 habilidades aí, você vai estar dando uma aula show para o seu filho. E para quem não é da área, a Luana acabou de nos dar uma aula sobre neuroplasticidade. De como estimular. Quem escuta falar em neuroplasticidade não entende o que é. Isso é o resumão do resumão. Exatamente, é porque a gente vai fazer novas conexões neurais, as nossas sinapses não vão ser mais as mesmas. Nós vamos estar explorando e os nossos neurônios vão fazer novas redes e nós vamos ter mais capacidades. E aí que eu falava sobre o que é aprendizagem. Nós vamos ampliar o nosso sistema de aprendizado. Gente, uau! Nós somos pais e mães e nós podemos, né? Muitos pais e mães estão, como eu falei no começo, se martirizando e dizendo, não, mas eu não sou professora, eu não sou da área, eu não sei. Você é pai, você é mãe, você tem o dom e você ensina. Todos os dias você ensina para o seu filho. Você não ensina a matéria da aula, mas você ensina a vida, né? E agora dá para, então, unir os dois. Juntar os dois, né? Porque estão dentro de casa, sozinho com eles. E assim, Lu, tu falou, né, dessas crianças que realmente têm o diagnóstico. E para os pais que não têm o diagnóstico na mão e começam a perceber que o filho é mais distraído. Isso é importante. Existe muita gente, tu é uma que veio para mim, fulana disso, né? E eu já vi algumas mães falando assim, eu nunca reparei o quanto ele não fica sentado para fazer uma atividade. A professora talvez falava lá numa reunião de pais, ele precisa de mais atenção, mas eu não imaginava que era assim,
né? Então, os pais agora que estão acompanhando mais de perto, na linha de frente mesmo, né? Essa questão educacional do filho, como eu falei lá no começo, vão ter que ser humildes e deixar o orgulho de lado e pedir ajuda. Como os que já têm dificuldades e já têm laudo estão tendo suporte terapêutico, espero eu, né, que tenham um suporte terapêutico para auxiliar nesse desenvolvimento de aprendizagem em casa. Quem não tem e sente que o seu filho tem alguns traços, sinais, sintomas, que seja de algum transtorno e alguma dificuldade maior com a leitura, com a escrita, com o cálculo, que seja, procure um terapeuta. Tá, Luana, mas agora não tem, né? Não tem, já iniciaram, alguns lugares já estão, eu, por exemplo, sou fonoaudióloga, sou psicopedagoga, já estamos iniciando. Então procure, questione um terapeuta para que possa ser agendado uma avaliação. Não perca mais tempo. Essa é a palavra, Ju. Se você está olhando, se você percebe, se a escola já tinha apontado para você lá atrás, e agora? Oferecendo o recurso que você está oferecendo e trabalhando a aprendizagem do seu filho, você está percebendo isso? Não perca tempo. Marque a avaliação. E às vezes a escola ainda nem pontuou, né, Lu? Vamos pensar assim, nos Exato. casos de crianças que começaram no início do ano, a escola ainda não teve chance. O tempo, Porque se a né? gente parar, não teve tempo. Se a gente parar para pensar, a gente teve um mês de aula. Exatamente, Né? exatamente. Isso E é eu tô importante... falando dos pequenininhos e dos maiores também, porque às vezes teve troca de colégio e essa troca ainda não foi possível a professora perceber, né? Em casa a gente está dando conta de um aluno na frente de um computador. Exato. A professora na sala de aula dá conta de mais de 20. É engraçado porque eu dou aula também. Cara, eu tiro o chapéu para essa professora, pelo amor de Deus, ela dá conta deles no computador. Então, eu dou aula do sexto ao nono, né? Num colégio em São José. E agora, dando aula para eles online, eu fico assim, ó. E eu vejo os pais me mandando mensagem no aplicativo do colégio, assim, ó. Luana, pelo amor de Deus, como é que vocês nunca falaram numa reunião de pais? Como é difícil ensinar. E tu fala, não, pai, você consegue. Mas é que é diferente, né? Quem é professor acaba tendo essa vontade, gosta dessa muvuqueira, gosta dessa sensação de ensinar e ama ver a evolução de cada um do seu jeito. Enfim, nós somos uns seres malucos a serem estudados mesmo. Eu sei porque eu tô vivendo como mãe também. Eu sei linda, assim, ó, que a gente tem que tirar muito o chapéu para vocês. E eu vejo que a valorização... palma mesmo, porque assim... É uma profissão que está à frente, né? Tá ali com os nossos filhos, às vezes muito mais do que a gente em casa, porque a gente tá trabalhando o dia inteiro, chega em casa, janta, banho, a rotina, manter a rotina ali. E hoje, dentro da minha casa, eu posso te dizer assim, é muito difícil manter uma rotina com essa criança, mesmo acordando, tipo... Ele, né, eu vou dar um exemplo de casa. Ele, às 7h30 da manhã, ontem, ele estava na frente do computador e ele fica até 15 para o meio-dia. E assim, ó, antes a gente botava ele na cama 8 e pouquinho. Agora a gente já tá num processo, tipo, não, já que ele vai acordar meia hora mais tarde, deixa ele um pouquinho mais com a gente aqui e tal, pra gente ir moldando. E isso é uma outra demanda que as mães também me mostraram, assim. Como é difícil manter uma rotina, sendo que tu está mega envolvida ali na casa, no home office, porque a gente está trabalhando, a gente não parou de trabalhar, e manter ainda essa rotina com as crianças. Então, a semana, acho que foi até ontem, uma das mães mandou uma foto, um videozinho de um coleguinha do Dani, na frente do homeschool, né? Ó, aqui em casa tá super funcionando. Aí ela saiu do lado dele e disse assim: a mãe já volta. Foi na área de serviço, estendeu a roupa e voltou. Quando voltou, ele estava dormindo na cadeira, deitadinho, assim. Tadinho! Eu amei esse vídeo. Eu falei, gente, isso descreve não muito. Não deixa de estar funcionando, tá? Não deixa de estar funcionando. Está porque está se sentindo acolhido naquele ambiente. E isso que tu falou é importante, porque é importante a gente lembrar que a gente precisa oferecer um ambiente saudável que estimule as funções executivas do nosso filho, as funções cerebrais que eu falei ali, que é o controle inibitório, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. E como que a gente pode fazer isso? Fazer com que eles se sintam pertencentes da casa,
né? Para que eles se sintam pertencentes à casa. E como que a gente pode fazer isso? De 0 a, né? Vamos lá, colocar 17 anos que estão eu falo até o ensino médio, né? Nós podemos fazer com que eles se sintam pertencentes à casa, com que eles colaborem com as atividades de vida diária e tenham consciência de que nós estamos passando por um momento diferente. Só que esse momento diferente tem que ter situações legais para nós. Então, o que a gente pode trazer de legal para nossa casa? Entende? Fazer com que ele se sinta acolhido dentro. Essa criança que tu falou, ela se sentiu acolhida, ela se sentiu tão bem que ela dormiu. E quantas vezes, Ju, não acontece isso em sala de aula? Quantas vezes eu, Luana, já tive aluna que me olhou e fez assim, ó, prof, sério, não é tu não, mas eu tô morrendo de sono. E tá tudo bem, sabe? Então tá, vai lá, lava o rosto, né? E aí a gente pode fazer isso em casa também. Ok, filho, dá uma voltinha, lava o rosto, toma uma água, toma um chá, come um chocolatinho. Então adoça o coração do teu filho, sabe? Não só com um beijo, mas também com alguma coisinha gostosa, né? Então, como é que é? E a mãe? Não estou me sentindo pertencente à faixa. Ah, bom, daí é o problema da mãe. Vamos criar atividades para as mães, né? Então eu tenho uma próxima live. Exatamente. Mas voltando à questão, nós precisamos conversar, então, entre família para criar este ambiente saudável, entende, Ju? E como que a gente faz isso? A gente pode fazer de N maneiras. Nós íamos ter uma outra live, como até tu falou, para trazer ferramentas. Mas eu quero trazer para vocês uma ferramenta que ela foi usada na semana passada pela Grazi, que é a minha amiga e também fundadora do Família em Conexão. Ela ensinou a fazer uma ferramenta muito show. Que o que vocês precisam? Vocês precisam de uma folha, ó, uma folha e uma caneta. Certo? A4 ou A3? A4, tanto faz. E aí, o que vocês vão fazer? Rascunho em casa, gente. Vamos lá, vamos pegar um rascunho. Mas aí, em família, vocês vão desenhar uma casa. Lu, quer um chocolate? Ah, sacanagem, né? E aí, em família, falando um pouquinho, então, vou voltar sobre essa questão de trazer um ambiente saudável e estimulante que realmente tome o aprendizado da criança, né? Então, vocês vão sentar em família e desenhar uma casa. Olha a minha casa, dá para ver? Dá, né? Acho que... O que a gente precisa juntos, numa mesa, né? A gente vai pegar essa casa, a gente vai olhar de fora e fazer com que essa casa seja nossa. E cada um vai falar o que gosta nessa casa. Do que eu gosto? Tanto lugar físico quanto do que eu gosto emocionalmente. Eu gosto do sofá para ver televisão. Eu gosto da cosquinha da mamãe. Eu gosto sei lá, de jogar jogo de tabuleiro. Eu gosto da cozinha, porque a mamãe faz comida gostosa. Cada um vai colocar o que gosta nessa casa, né? O que dá alegria nessa casa, certo? E também escrever quem mora ali. É importante no telhado colocar o nome das pessoas. E todo mundo vai colocando o que gosta, então o que dá alegria, quais são os cômodos que mais se sente feliz, seguro, enfim. E fora da casa, a gente pode pensar juntos em família, o que a gente quer mudar na nossa casa, né? E aí eu falo um pouquinho também sobre planejamento, né? Estamos no momento que estamos todos em casa. Vamos lá também dizer que agora alguns já estão começando a sair para o trabalho, né? Então nós estamos aí num período de transição já, né? Estamos num período de transição que estão alguns dentro de casa e alguns saindo. Aqui não, aqui estamos todos ainda dentro de casa. Mas eu entendo e vejo na assessoria, que é o do educacional, que tem alguns pais que já estão saindo. Mas mesmo assim, todos nós aqui, o que a gente precisa mudar para esse ambiente estar estável, saudável, que estimule as funções executivas cerebrais, como eu falei, né? Que é a flexibilidade cognitiva, controle inibitório e memória de trabalho. Vocês vão ficar craques em funções cerebrais, tenho certeza. De tanto que eu repeti aqui as 3. Mas o que estimula? Online, preste atenção. Pois é. Se eu fosse fazer uma prova, eu ia cair. Quais são as 3 funções cerebrais? Que foi falado, porque, olha, foi falado bastante nisso.
E aí, essa casa escrita dentro, que vocês gostam, ela é o alicerce de vocês. Ela tá preenchida com o amor de vocês, com os lugares que vocês têm afeto, que vocês sentem lembranças, memórias afetivas, coisas boas. E o que tá fora é o que vocês querem mudar. E quando vocês querem mudar, vocês querem fazer uma transição para coisas boas. Então, por exemplo, aqui em casa já saiu que quer mudar a falta de paciência da mãe. Isso mesmo, gente. Eu sou normal, eu não sou perfeita. Às vezes eu entro em parafuso. E aí, quando eu falo Mateus, aí ele fala assim: eu queria mudar para minha mãe, ela não falar tão alto. Ele falou para mim um dia. E aí, esses dias eu vi ele falando alto com a irmã dele. Eu cheguei para ele e falei: Mateus, você não pode falar alto com a sua irmã, porque isso bloqueia a aprendizagem. Olha, doida, né? Falando com um guri de 8 anos. Porque isso bloqueia, a sua irmã pode. Ele olhou para mim e falou assim: então, por que tu faz isso comigo? Toma ali. Toma ali. Toma ali. Boa, Então, assim, Matheus. e é isso que eu falo, é a gente entender que mesmo num estado de estresse, num pico de ansiedade, de raiva, nós vamos aprender com isso em família a nos permitir e nos controlar para eu não fazer mal nem para mim e nem pro o outro da família, certo? Então essa casa ela é bem legal de fazer. Quem fizer depois marca eu, marca a Ju, porque é bem interessante assim a gente pensar nisso, uma forma importante, né? Tem uma menina falando que tá travando. Não sei, para mim aqui tá tranquilo. Quem Mas também alguém tá acha que tá travando? travando. Quem tá online aí, fala pra gente se tá travando. E daí vamos seguindo, Lu. Tá, então sim. Pode falar. Isso, na verdade, tu tá dando uma dica pra gente começar a fazer o planejamento junto com eles, né? Isso, exatamente. Eu acredito que é importante a gente fazer isso. E lá no meu Eu Insta, combinei contigo que eu ia te avisar quando faltasse 20 minutos. A gente tá 41 minutos online. Então, faltam 19 minutos. caramba, parece que passou voando. Meu Deus do céu. Não, mas é interessante, então, a gente pegar esses minutos para falar um pouquinho sobre planejamento, né, Ju? Como que a gente pode fazer esse planejamento dentro de casa, né? Lá no... Estruturar uma nova rotina, né, junto com esse planejamento. Porque às vezes a gente fica se cobrando. Ah, mas eu fazia assim, o fulano vai deitar sempre às 7, agora tem que deitar às 11. Lógico, estabelecer uma nova rotina, mas também não fugir tanto daquela nossa rotina que a gente tinha lá. Exato. Até porque todo mundo continua trabalhando e estudando. É importante, assim, ó, nós também não precisamos, como eu falei lá no começo, nós precisamos buscar um equilíbrio. Nós somos pais e mães e precisamos criar um ambiente estável. Não somos as loucas que vamos fazer com que os nossos filhos precisam aprender exatamente tudo aquilo no dia, porque nós não estamos nos chicoteando, né? Nós também precisamos ser um pouco mais leves na nossa fala e na nossa rotina, porque senão o nosso mental vai explodir, né? Nós precisamos entender que o ambiente ele precisa ser mais lento, mais favorável para que o nosso cérebro, o nosso corpo, tanto emocional quanto físico, esteja caminhando bem, né? Não faça um processo tão rápido e nem tão lento, para que ele entenda que nós estamos nos adaptando a esta nova forma, né? E esse planejamento, ele visa o quê? As crianças estão em aula, elas têm atividades, então ele não é fazer, como a Ju falou, algo muito diferente da sua rotina. O Matheus, ele tem a rotina dele que continua a mesma, despertar 8h30, aí estudar, fazer tarefa, aí 9h30 ler, 10h30 ele pode ver um desenho, 11 horas, né? E aí assim vai. E tem dias que o Matheus, ele é bem sistemático. Eu ainda não li tudo, não sei o que. Não tem problema, Matheus. Isso aqui é só um norte. Então, é isso que eu falo. A rotina é só um norte. Ela não precisa ser seguida à risca no horário, como tá ali. Mas ela é um norte. Todos nós, quando temos um norte, nós nos sentimos seguros, é ou não é? Quando nós estamos no trabalho, quando nós sabemos o processo, como funciona, nós ficamos seguros. Quando fica tudo muito no oba-oba, nós ficamos inseguros, porque nós não sabemos o que nos espera. Não que a gente vá saber a resposta do outro, mas a gente sabe já como fazer aquilo, né? Então, a criança, mais do que nunca, ela precisa disso. E se o adulto não está seguro, como é que eu vou querer uma segurança de uma criança? Então, primeiro, precisa estar na consciência do adulto que ele tem que ter uma rotina e um planejamento. Então, aqui em casa, quem ainda não viu nos meus stories, no meu IGTV, eu coloquei lá 2 tipos de planejamento já. É interessante vocês olharem. Eu elaborei um que era do ser, ter e fazer,
né, que eu fiz com eles aqui em casa, e do planejamento normal também, que é importante, mas que nós elaboramos o planejamento juntos. Como assim? O Matheus sabe o que eu preciso fazer, o que o pai precisa fazer, o que ele precisa fazer. Então, nós todos temos consciência do que precisa ser realizado naquela semana. Isso indica o quê? Que cada um precisa respeitar o espaço do outro para que aquela atividade seja realizada, já que estamos todos no mesmo ambiente, né? Então, precisamos criar, de novo, um ambiente saudável que estimule conexões positivas. Então, se o pai precisa ter aquela reunião quarta-feira de tarde na sala, significa que na quarta-feira nós vamos fechar a porta e o pai vai fazer a reunião. Eu dou aula online toda quarta-feira. E toda quarta-feira a sala da porta precisa estar trancada, porque imagina, eu dando aula online, todo mundo na terça-feira à noite olha lá no calendário, amanhã a mamãe dá aula, então, putz, amanhã nós vamos ter que brincar dentro do quarto. Mas tá tudo bem, só não vão poder brincar na varanda, mas assim, ó, planejou, esquematizou e entendeu como vai ser a rotina. Vai ficar inseguro? Não, porque ele sabe que a mãe tá ali dando aula online naquele espaço da casa e eu preciso ficar ali para aquele período. Mas também vem a questão da segurança. Meio-dia a gente vai se encontrar na cozinha, vamos almoçar todos juntos e aí vem aquela memória afetiva da comida gostosa. Então a gente precisa criar o ambiente, né? E às vezes uma rotina que eles nem têm no dia a dia, né? Como? Essa rotina do almoço, Eles não de estar tinham. todo mundo junto, eles não têm isso no dia a dia. Tipo, lá em casa a gente não almoça junto todos os dias. E agora estão almoçando, né? E olha que Exatamente. delícia, e olha que delícia. Aí trazer também eles para as atividades diárias, como eu falei lá no começo, a colaborar, né, para fazer a comida, ensinar a fazer o arroz, ensinar a lavar uma louça, ensinar a guardar coisas que eles não conseguiam. Ah, mas agora você é maior, você já consegue, porque você precisa de mais ajuda, né? Ensinar, o Matheus agora fez, o sábado o Guilherme fez aniversário, ele queria fazer o brigadeiro, ele tem 8 anos, mexer no fogo, mas eu fiquei ali de mediação, ele mexeu a panela, ai, tá quente, força. Então, assim, que legal eu poder ter esse momento com ele. Claro que antes a gente podia, mas a correria do dia a dia e o que nós tínhamos lá fora fazia ser muito mais interessante do que construir um ambiente saudável e seguro que estimulasse a aprendizagem dentro de casa. E agora nós estamos tendo oportunidades maravilhosas de estimular a aprendizagem do nosso filho. Nós só precisamos ter um respaldo, então, com uma rotina e um planejamento para não sair fora do contexto, porque como tu falou, nós temos o nosso home office, né? Nós também temos que entregar, Não temos parou. resultados, nós não paramos, né? Então, eles tendo essa consciência de que nós estamos trabalhando e nós tendo essa consciência que eles estão estudando, que eles estão dando o máximo deles, o ambiente vai ficar harmonioso, né? Ô, Então, isso é Ana, bem importante. é importante a criança sempre ter um espaço único, assim, para assistir as aulas e para fazer as tarefas. Ou pode ser um dia na sala, um dia no quarto. É importante Isso vai essa variação. depender Isso vai depender também não da personalidade, mas da forma de aprendizagem da criança. Como eu falei, é muito único. Se for com transtorno mesmo, nem se fala. É muito importante contar com a terapeuta para ela entender qual é a melhor forma, né? Qual é o melhor benefício que ele vai ter tendo certa rotina. Mas tem criança que precisa ter esta rotatividade. Isso não significa que não é seguro. Pode ser seguro, mas eu estou me sentindo seguro hoje na sala, amanhã no quarto. Tem gente que é assim, tem gente que não tem trabalho sistemático porque não consegue ficar sempre no mesmo lugar, né? Não consegue ficar sempre. Agora, tem crianças que precisam de rotina. Então, tu precisa sentir o teu filho, entendeu? No colégio, a gente sente, a gente media, a gente avalia. Cada aluno, a gente sabe como é que aprende. Só que em casa, o contexto é diferente. Então, a gente precisa sentir o nosso filho. Se eu percebi que ele desenvolveu mais, fez mais atividade, ficou mais tranquilo, quando eu fiquei com ele 2 dias ali no quarto, então ali nós vamos preparar um ambiente mais seguro. Ou conversa com ele, filho, você quer um dia fazer na sala, um dia no quarto? O Matheus, ele é sistemático, como eu falei. Então, ele tá lá no quarto dele, ele fica na bancada dele, a porta fechada, porque Deus o livre se a irmã incomodar, entendeu? Porque não pode essa guria entrar dentro do carro do quarto. Então, ele é muito sistemático. Então, quem sou eu para atrapalhar algo que ele já desenvolveu para ele como sendo bom? Tu me entende? Mas foi ele que me deu essa resposta. E eu tive que ter o feeling de entender que assim é a forma dele. Então, cada pai e mãe tem que entender. Por exemplo, o Dani, ele fica em pé.
né? Como tu falou, ele fica em pé, ele olha pro cachorro. E quem disse que ele não tá aprendendo ficando em pé, olhando pro cachorro? Tá tudo bem eu ficar em pé, né? Tem gente que realmente aprende e tem essa distração que faz parte do processo de De várias aprendizagem formas, dele. né? Exatamente. E a gente respeitar isso também, né? Porque às vezes a gente, como controladoras, né, que somos, a gente quer que as coisas sejam sempre do nosso jeito. E às vezes a gente também precisa Exatamente. respeitar isso. O meu marido me cobra muito isso. Deixa o guri, daqui a pouco ele vai. Deixa. Exato. Então, assim, Nós somos muito controladores. Nós somos muito controladores. Isso é fato, assim. E nós precisamos também pensar, Ju, nas crianças menores, né? Na primeira infância ali, né? Como que está acontecendo? Porque elas não estão com aula online, né? Eu tenho a Clara aqui que ela recebe atividades, tem encontro com a professora, mas eles não têm o interesse, porque eles não têm no peso, como já o ensino fundamental 1 e 2, a responsabilidade daquelas matérias, né? Então, brincar, na verdade, é o que vai salvar. Então, precisamos brincar com os nossos filhos, estimular os nossos filhos. Aí veio, nas primeiras semanas ali da quarentena, uma enxurrada de atividades, né? O colégio manda. Mas eu gosto muito da mãe que vem para mim me pedindo, eu digo assim, faça o que o seu coração mandou. Se o coração mandou sentar no tapete e brincar com aquele brinquedo, brinque. Não queira criar brinquedos recicláveis ou brincar de tintura ou fazer, né? Porque os outros fazem. Você precisa se sentir seduzida por aquele tipo de atividade para você seduzir o seu filho, né? Nós não podemos nos sentir forçadas a fazer. Aqui em casa tem dias que eu faço, nossa, N coisas com a Clara. E tem dias que simplesmente assim, ó, brincar de casinha, comidinha e é isso aí, sabe? E ver a Elza e a Moana, que ela tá viciada, e aí a gente sente, a gente curte junto, a gente canta. Porque tem dias que nós também estamos limitados. Aí eu volto lá no começo, nós e tá precisamos... tudo bem, né? E tá tudo bem, nós precisamos buscar um equilíbrio. Nós não somos professores, principalmente educação infantil, que estudam especificamente a aprendizagem da primeira infância, que nós sabemos que as memórias afetivas são muito importantes, que eles estão construindo valores, né, habilidades cognitivas, sensoriais, motoras, a questão do comportamento, o social. Ixi, tem tanta coisa no desenvolvimento infantil. E agora o seu filho está em casa, ele precisa se sentir protegido, seguro. Estimulemos da melhor forma com que nós temos em casa. Você não precisa comprar N coisas também na internet. É isso, a gente não precisa se culpar, né? Lu, falta 8 minutinhos. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre assessoria educacional, né? Que tu trabalha Legal. bastante em consultório com isso. Eu acho que tem muitas mães aí que estão ouvindo, e que era legal também saber que existe esse trabalho, porque muitas às vezes se sente perdido. A assessoria educacional, acredito que não seja só com a criança, mas também muito mais para família, os pais do que para a criança. Já vou aproveitar e avisar que eu vou deixar salva essa live lá nos stories, então vai ficar por 24 horas, mas eu acho que podia finalizar com isso. Legal, tem então 7 minutos para falar sobre isso. Vamos deixar lá. Na verdade, a assessoria educacional, que é o que eu sou fonoaudióloga e assessora educacional, que acabei denominando assim, mas é porque todas as formações que eu fiz na área da educação, né, e desenvolvimento humano, me fizeram crer que o meu propósito era realmente lidar com pais e educadores, né? Trazer, então, um suporte para essa conexão entre pais e filhos e educadores com crianças, né? Agora eu estou estudando mais especificamente educação emocional, né? Como a gente está aí nesse processo como educadora emocional também em sala de aula, e eu percebo como os pais, eles estão conseguindo enxergar como é importante nós criarmos um ambiente seguro e saudável. Então, a assessoria educacional que eu criei, né? O meu pacote, ele traz primeiro um diagnóstico familiar, são conversas que a gente tem com a família para entender, então, o diagnóstico. O que é o diagnóstico? O que precisa ser olhado com mais atenção para aquela família, né? E lembre-se, não é nada psicológico, é coisas práticas, pedagógicas, né? Intervenções, ferramentas práticas para que a gente mude a nossa forma de enxergar e fazer
aquilo, né? E vão trazer resultados diferentes. Então, ou seja, nós queremos mudar o nosso padrão, né? E depois desse diagnóstico realizado com essa conversa, nós então temos o suporte para o aprendizado, né? Então, na verdade, a gente consegue trazer ferramentas que possibilitam essas famílias a enxergar melhor as habilidades que precisam ser construídas juntos em união familiar, né? Os valores que eles têm em conjunto, né? Quais são as competências que cada membro familiar tem. Eu sou analista comportamental também, então eu faço o perfil comportamental de cada um. E é muito interessante quando o pai olha, assim, teve um pai que uma vez assim, eu sabia que essa guria tinha o meu gênio, ela é irracional, que nem eu. Então, ou seja, eles entenderem que as crianças, elas trazem uma carga genética nossa e como que a gente vai, né? Porque daí eu não sei como lidar com meu filho. Eu bato na mesma tecla sempre com meu filho. E aí eu percebo que, ops, ele é assim, ele não vai aprender desse jeito. Então a gente traz para a família novas formas de chegar, de aprendizado, né, do seu filho. Como que a gente pode dialogar, né? A questão da comunicação assertiva, que é o meu pilar de mentoria no meu programa Família em Conexão. Como que eu me comunico com meu filho? Como que eu me comunico com a minha família? Então isso é o que eu trago na assessoria. E agora, na quarentena, eu acabei elaborando um pacote de 5 sessões, né, com valor social, que é o que a gente estava até falando esses dias, né, Ju? Por quê? Porque eu acredito que nós estamos num quadro socioeconômico também que não dá para a gente investir em situações, porque nós estamos perdendo aí muito, né? Vazando muito aí. Mas esse valor social, ele veio e essa forma enxuta de 5 sessões também veio para que a gente pudesse oferecer para as pessoas, né, para as famílias, promoção dessa comunicação, né? Então, quem tiver interesse pode falar comigo ou com a Ju. Lá no meu Instagram tem lá contato, é só me mandar um WhatsApp, já entra direto no meu WhatsApp e a gente conversa. E também, quem me mandar um WhatsApp lá no Instagram, eu vou mandar uma ferramenta de um pote da gratidão que é semanal. Ele vai preenchendo, é bem legal para você imprimir toda semana e colocar na geladeira. É só me mandar um WhatsApp lá que eu mando para vocês em PDF para vocês imprimirem. Um direct, quer dizer? No direct. Não, tem o meu celular lá. Se tu botar contato, tu vai direto pro meu celular também, tá? Estou à disposição, Ju, e eu te agradeço o espaço, porque é sempre bom, assim, poder conversar sobre isso. E o teu foi muito específico, né? Que era a questão do desenvolvimento da aprendizagem. Então, eu espero realmente que eu tenha conseguido alcançar o objetivo com vocês. Para mim foi muito esclarecedor, espero que para as mães que tenham passado aqui também. É sempre um prazer enorme, né? A gente compartilhar os nossos momentos. Lu, obrigada pela disposição. Agradece o Gui por te disponibilizar. O Matheus e a Clara também. O Matheus está na aula, a Clara que está lá com ele. Eles estão lá conversando. E muito obrigada aí para quem assistiu. A live vai ficar salva 24 horas, então até amanhã às 15 horas vocês conseguem assistir, depois disso já cai. E a provinha das funções executivas cerebrais vai acontecer, quem mandar. Depois a minha ideia é buscar outros temas com a Luana. Hoje eu trouxe essa demanda porque foi realmente uma demanda que veio, né, dos grupos de mães que eu participo, veio até das mães que eu já atendo, que já estão lá com as crianças de 3 anos. Falam, Ju, como é que eu vou fazer um EAD com uma criança de 3 anos, pelo amor de Deus? Então, assim, não nos cobremos. Velho, exatamente, não nos cobremos. A gente precisa respeitar o espaço dos nossos filhos. Os nossos filhos têm que aprender a respeitar também nesse sentido. Exatamente. Não se cobrar tanto, né? Exatamente. A gente não precisa ser maravilhoso, porque é isso que a gente... Né? A gente fala assim, meu Deus, eu não tô dando conta. Tudo bem, não tá dando conta. A gente não precisa dar conta mesmo. Tá? E vamos dividir esse papo aí com o pai, com o humano mais velho, né? A gente consegue fazer toda essa dinâmica. Lu, muito obrigada. Prazer enorme, tá? Quem muito ficou com dúvida pode mandar aí no direct, tanto para mim quanto para a Luana. E vamos se falando. Vamos lá. Então tá bom. Beijão, quer deixar uma mensagem aí para alguém? Tem 1 minuto.
Bom, a mensagem é para todos os pais e mães, que é o que estavas falando, né? Na questão de não se cobrar mesmo, né? A questão de realmente deixar com que o ambiente da sua casa seja saudável para que o aprendizado em qualquer instância aconteça, né? Não se cobre. Você não é professor, você não é professora. Você é mãe, você é pai, você tem muito amor para dar. Isso que é mais importante. É isso aí. Gente, fiquem com Deus, fiquem em casa. Elis, vai ficar salvo. Entra lá, vai se Isso, contar 24 horas. Tá bom? Obrigada, Beijão. gente. Beijo, Tchau. beijo. Tchau, tchau. Tchau.